Muito boa noite, já amigos da começou, Conecta. Louco, esse programa não vai começar nunca. Olha o braço atrás da Aparecida, Daniel. Vai. Mas Grandão, cara. perdeu pro teu irmão. O Lucas veio sem camisa. O Lucas, ó. O Michael tá murcho hoje, hein? O Maicon disse que não queria vir hoje, Ele veio com né? roupa larga Ele hoje, sempre né? veio Fabiano? assim, aparecendo música É. e tal. Hoje ele... Hoje eu vim com roupa larga. Tá E ele vai tô começar a louco, treinar né? pilates agora, já assistiu. Foi uma louco, coisa mais né, leve. Muito boa noite, amigos da Conecta Mais TV. Está começando o Hora Bolas, o seu programa de bate-papo, entretenimento, informação, discussão, debates acalorados. Polêmica sobre política, religião, esporte, fofoca. Exato. Mais ou menos isso. Pádel. Já pegou o espírito do programa. As Nosso compras programa... da Shines estão limitadas agora? Não, voltou, Voltou? que o governo Até desistiu. 50 Ah, o Dani me É. pediu hoje. É um amigo teu que quer saber, né? Ou seja, dá pra comprar Nós pra vamos ter um caralho. jeitinho brasileiro. Vai ser Não, parcelado não, lá em muito. 1000 Dá pra vezes. comprar. Não, malandro é o Lula, né? Foi pra China, trouxe um monte de muamba, agora vai tocar imposto em cima. Certo. Hora Bolas é um oferecimento de Conecta Mais TV com o nosso chefe Fabiano Rodrigues Oliveira na Central Técnica. E aqui na mesa estão o Maicon Del Sávio, ao meu lado direito, Tá esquerdo. murcho o aqui, Maicon, olha. né? Pois é, Pois mas tá é, desanimado. Ah, né? meu, tira a camisa daqui a pouco. Ele tá com aquela cara de não adianta. Ele tá intimidado. Tá intimidado Não, totalmente, tá perturbado. Tá retraído. Daniel Endres Durli, hoje não meteu atestado, né? Eu vi o Joaquim hoje na ótica, ele tava bem saudável, então não tinha desculpa, né? E Lucas Del Sávio. Boa noite. O Nosso líder Gustavo Prats. Obrigado ao o Lucas, vocalista sempre da vai presente. Vocalista da banda, John. É. Você viu o Chegamos. clipe do John? Ele fez um clipe. Qual? Ah, eu vi John sim. Schmidt. John Bacana, Schmidt. é bacana. Bem bom. Aham. Nossos amados, queridos, maravilhosos patrocinadores, Sicredi, gente que coopera, cresce. RP Mercados ou Supermercados, nosso melhor é por você. Aberto todos os domingos e feriados. UX, Universidade de Caxias do Sul, é para todas as escolhas. Não mexe. Não acabou ainda o vestibular de verão? da Todas UX, as idades O também, verão já né? acabou. É isso aí. Sim, Olha ali. Nunca é tarde, né, Dani? Nunca nunca é tarde. Parece tudo. Magdonato. Escreveu lá, não. Mentoria individual e para empresas em Nova Prata. Mude comportamentos que te impedem de alcançar relacionamentos surpreendentes. É isso aí, Maicon? E o Posto das Flores, o posto da galera. Preços especiais e horário diferenciado ali em Vila Aqui Flores. do lado, né? Penali, queridos gringo. E o nosso programa trata de assuntos diversos. Hoje, no caderno Vida e Saúde. Saúde, vai tratar hoje de Vamos saúde. pensar. É, saúde, olha o tamanho do cara. Vamos falar de esteroides anabolizantes, Saúde hormônios. Porque agora começa o frio, Saúde não é o Gustavo. objetivo. No verão lota a academia, né? Aí começa o frio, o pessoal começa É agora Abandonar. que eu vou pra Agora academia. que é a hora. Agora é tá melhor folgado, pra gente agora tá ir, né? folgado. Agora começa a ficar bom. Vamos falar de esteroides anabolizantes, hormônios equinos, bovinos e tudo mais. Herbalife. Suplemento. Nossa dupla de convidados é Giovanni Siviero, Isso. esse de óculos Boa aqui ao noite. meu lado, e Eduardo Vassoler. boa, pessoal. Mestre, sabe, é Dudo Vassoler, né? Sabe? Nós tínhamos um Dudo aqui, mas não era tão forte, né? Era o Dudo Cola. Então, agora deu um upgrade. Eu penso no braço É, teu, né? Ele cabia, mais ou menos um bíceps. Então a pergunta que vai definir os rumos do programa é o seguinte. Primeira, presta bem atenção. Quem é Eduardo Vassoler? Quem é? Bom, Eduardo Vassoler é um ex-obeso, tá? Aí, gurizada. Olha, ó. na mesa aqui, ó. Existe isso? Todo Puta mundo- merda, cara. Todo Existe mundo isso? existe, todo mundo tem chance, né? Então, o Eduardo é um ex-obeso que se tornou um apaixonado por mudança corporal, né? Comprou um caminhão? Hã? Ainda não. Ah, não. Ah, Ainda não. corporal, tá. Processo, estamos no processo. Eu também estou em processo, advogado. E- Mas continue. E durante esse processo, foi um cara que buscou sempre, estudou pra caramba e hoje trabalha trazendo isso para as pessoas, mudança no estilo de vida, sonhos, realizando sonhos, né? Hoje eu trabalho com Principalmente saúde também, né? saúde também, com certeza. Eu trabalho com atletas de fisiculturismo, mas também com todo tipo de pessoa que busca a melhor versão de si mesmo. Ah, que bom. Tudo bem. Se eu quiser te chamar, vai. Mas Lucas só- quer chamar. Só se tu tirar Mas essa é que dá mão tudo aí. Nós já estamos na melhor Meu, versão lá de é nós branco, mesmos. ó, não é rosa, é branco. É rosa, Não, eu acho- cara. eu- Não, na rua a gente Michael, já... é. Pessoal, levanta aí e dá uma voltinha só para o pessoal ver Só para o o pessoal ver. inteiro, cara.
Cara, Veio eu, direto do Padel. eu vou trabalhar amanhã assim, ó, dá pra Não ver, vai cara. trabalhar. Tá bom, Pô, deixa ele. Sem discriminação, É, mas... Não, mas tá Aquele esquisito, cara né? Nossa, Renegade, cara. Renegade, Não tá legal. Ah, é muito bom aquele. Tá legal. Faria Lemos. e tal. Faria Lemos. Muito bom. No intervalo nós trocamos isso. Atenção, Vou botar uma regata no intervalo. quem é Giovanni Siviero? Fala a verdade. Ô, Giovanni, essas perguntas aqui definem o rumo do programa, né? Então, Certo. conforme a resposta de vocês, a gente dá sequência aí. Se for uma resposta simpática, nós retribuiremos. É. Também sou um ex-obeso, né? Apesar de hoje estar com peso de obeso, Mas peso não quer dizer, às vezes, mas são épocas diferentes. Eu cheguei a pesar 118 quilos. Qual que é a altura? Aos 18 anos. Pouca. 18 anos, cara. É, 18, 19 E anos. com que altura? Eu 1,71 m. Vai, é bastante mesmo. Era um chumbinho. É, 96 eu já até tô. mandei uma foto pro Já Jeff. vamos, daqui a pouco a gente Daqui a Acho mostra. que pouco vai ter aparece aí aí, é. depois. O Fabiano É que- vai botar uma dele que é quase a mesma coisa. É que o Jeff não veio, né? Então, É, e eu sou mecânico também. Uhum. Sempre trabalhei desde criança, Não, de equipamento pesado. De criança. Desde criança não precisa. Na minha, Não podia, na não minha Ah, época, ligava o não. carro lá, liga o carro aí pra Na mim. minha época eu podia. Ó, a foto tirava ali. o carro da gata. Não é. Tá tomando o que ali? Essa, acho que... Água com gás? Uma água. Ô, Ana, Mas tira uma ali- foto lá pra mim, Olha lá. por favor. Ali, Ali tu já deu uma secada um pouco. Não, ali foi antes, na verdade. Ah, é? Aí tava... Ali Meu foi Deus. depois. Ali sim. Sempre tem uma Aí eu banda, já né? tinha secado um pouco. Meu Deus, que... Tem quantos anos? Esse ano eu faço 45. Tô com 44 agora. Sou de Tá setembro. bem demais, tá louco, mano. E tu nasceu- Aquela Cara, que época, maravilha. daquela foto que eu tava inchado, eu tinha saído de uma clínica de recuperação de drogados. Ah, é? Ah, é? Tive problemas. Teve a fase. A história É, do louca. Gil é muito massa. O cara incha também com remédio, Não, essas então, coisas. aí eu tava com remédio, porque depois daquela foto com a bateria, Desinchar. foi um ano depois, logo em Eu incho seguida. até com azeitona, meu filho. Não tem... Cara, por isso que eu sou, Ali, ó. por isso que eu sou apaixonado Ah, lá. pelo nosso esporte. Ó, o cara. Casca É o ali. Casca. O Casca. Aí tu era o batera lá? Casca. Aí aí. eu sou batera. E o Casca Pô, teria nessa como época- transformar ele na melhor versão dele mesmo. Casca já tá perdido. Tá lá em Nessa Beira época também, tinha né? vários Olha aí, festivais de banda, né, cara? Sim. Veranópolis, Ah, Nova direto, Prata, direto. Aham, direto. Como é que é o nome da teve no banda? Grandes. Era The Walkers. Ah, The Walkers. Já vi um pedaço lá. Cara, Veranópolis sempre tem uma banda gurizada, né? Nós Sempre tocamos. teve. Mas a sim, gente direto. tocava Ah, muito em Black Nova Prata. Birds, Tocava direto aqui. Sim, foi certamente tive que tocar, então foi Sim. minha sim, geração, bem certo? provável. Até a gente tocou um ano direto, todas as quartas no Clownir. E Tinha a saudade, noite Sim. do rock and roll e era... a gente- saudade do cabelo tu não tem. Cara, eu gostava. Eu gostava. Porque Veranópolis né? sentia aquela, Mas né? texto alto é melhor, né? Cabeludo e tal. É, sabe mas daqui manter a que tu tava texto alto é testosterona melhor, né? mais alta dá, Teve todo dá mundo, mais todo ânimo. mundo. É o tri bem, Todo bem. mundo teve a fase cabeludo, né? É. Até eu também. É, eu também já Saudades, fui né, cabeludo, Gustavo? só não tenho É. foto, bah, filho. Tem um quadro lá. E aí, como é que foi a infância Não, lá em Veranópolis, assim, na cidade, no campo, na Cidade, colônia? colônia, né? É. Quando eu nasci, Veranópolis era uma colônia ainda. Não tinha nem paralelepípedo na frente de casa. Sim. Mas daí já É. trabalhou com mecânica, ajudando na mecânica? Como o pai Da família? sempre foi do ramo, né, de caminhoneiro, aí largou do caminhão, motor a óleo plano, aí tinha frota de caminhões, Uhum. depois empresa de ônibus e tinha oficina própria. Então, vivia junto desde criancinha. É, já é um serviço pesado, nosso Sim. pai também era Teu pai mecânico, também, né? E eu Então, fui pegando o gosto, né? E continua hoje. E continua. Tô lá na lida. E ainda. tu, Dudu? Cara, Como é que foi a eu, infância aí? não, eu nasci em Serafina também, sempre nasci, me criei lá, sempre morei lá. Eu trabalhei muitos anos, o meu pai tinha uma empresa que era no ramo de automóveis, a Fiat, era a agência da Fiat. Uhum. E a gente teve uns anos lá que a gente foi mal e a empresa faliu, quebrou. E foi um ano onde eu tive a oportunidade de já começar a trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Eu já fazia cursos na época, já... Essa época que faliu era a época do Maré? Não, por incrível que pareça, não. Foi um pouco depois. Era os donos do Maré. Saiu maré aí tudo. foi pro Gil arrumar o Aí plano eu lá. sei que o Maré- Aí comprou lá. A Fiat Mandou ia caveira bem. lá pro Gil. A agência ia bem, né? Então, aquilo que eu tava falando, naquele processo de mudança que eu tive, eu me tornei um apaixonado pelo esporte, né? Porque Ah, tu era obeso. eu era obeso.
Só que o cara não tem vontade, né? De fazer exercício. Não, mas, deu cara, um estalo, mas pra mim, cara, foi uma coisa que, sabe que eu não percebia, porque eu sempre fui um cara muito ativo, jogava futebol, sempre fiz academia, sempre fiz academia, eu era muito ativo. Eu não me percebia, cara. Voltando de umas férias, olhando umas fotos, cara, assim, olhando as fotos, assim, disse, nossa. Foi pra praia, não pegou ninguém. Não, botou as fotos. não, nem ia pra praia. Frio. Nem Tá se aí, reconheceu. tá aí, eu nem ia pra praia. Temos imagens, temos imagens. Não, mas aí não. Ixi, aí eu tava bem, meu. Isso foi. Tá nos meus 17 anos, eu tava bem magro. Meu Nessa foto ali, eu já tinha emagrecido uns 17 Barbaridade, quilos. mano, é o mesmo cara. Tipo, Pois é, os Deus. dois. Tá né? até mais moreno. Ó, o Schwarzenegger. Olha lá. Ah, isso é aqui no Prata, não é? É. É, Academia do Faquinha. É, prepara, isso ali né? aqui em Nova Prata mesmo. Então, nesse meu processo de mudança, cara, eu comecei a estudar muito, mas nunca pensando em trabalhar. Sempre buscando algo pra mim, conhecimento pra mim. Aham. Porque eu gostava de treinar e eu via as mudanças no meu corpo e, cara, me tornei um apaixonado. E eram rápidas. Cara, não era. A genética? Não era Não? rápido. Antigamente tu espelhava, assim, Não. você não tem que fazer. Não. Foi por conta. Na época eu conheci o Rogério, né? Porque tu sabe, o cara quando tá gordo, obeso, assim, quando me dei por conta, eu tinha tentado de tudo, né? Chá milagroso, Sim. forma. Bom, até hoje tem, né? Esses Sim, sim. Milagres. né? Milagre, E, né? cara, e era assim, perdia 5, ganhava 7. Perdia, dali um tempo, perdia 7 e ganhava 10. Até que eu conheci o Rogério, né? Aqui de Nova Prata, o Rogério Carbonari, que é meu mestre, cara, meu... o Faquinha. cara sabe muito, né? Sabe. Disciplina, né, cara? O cara... Old school. Old school, total, né? Graças a Deus eu tenho raízes também, né? Porque quase tudo que eu sei eu aprendi com ele. Até hoje ele é eu considero ele como um pai pra mim. Cara, se ele estiver vendo agora aqui, cara, nós estamos há horas, desde que começou o É, programa, querendo ele tá trazer na ele pra lista cá. pra vir aqui. Não, ele não, cara, é Não, difícil. não, Eu vou arrastar ele, eu juro por Olha, Deus. no dia de Ah, aula, vem tá junto, vem trazendo junto ele. também. Eu vou Meu, arrastar. Senão ele não vem. O velho não ele vem. ia vir na boa, assim. Pois nós temos cara. uma surpresa pra você. Entra aí, Rogério. Chega quebrando já a parede nossa aqui, ó. Duvido, eu não lembro. Eu conheço. Então, cara, ele começou a me levar pra cursos, ele me apresentou esse mundo do fisiculturismo, né? Tu trabalhou com ele. Não. Eu apenas aprendi com ele. Um aluno. Né? Aluno, e a gente fez uma amizade, né? Sim. Muito grande. E ele começou a me levar para cursos, né? E eu também comecei a estudar, pesquisar sobre, tá? Mas nunca pensei em trabalhar na área, né? E eu aproveitei o gancho naquela época que a empresa do meu pai foi mal, né? Eu abri uma loja de suplementos, até antes disso, era um extra para mim na época, Sim. uma loja de suplementos, então já fui vendedor de pó. E sabe, uma coisa foi puxando a outra, né? Uma coisa eu fui me apaixonando cada vez mais pelo esporte, né? Porque, cara, o esporte muda vidas, cara. Eu conheço cada história, que nem a do Giovanni, assim, né? E eu comecei a ver essas mudanças no meu corpo e as pessoas, tipo, viam isso também. E elas começavam, nossa, o que tu fez? O que tu tomou? O que tu... Ah, sim, a primeira pergunta é o que tu tu tomou, né? Bomba, é bomba, O que tu é. tomou? O que tu tá Nunca fazendo? pensa no que o cara E lasca, essas né? perguntas, com o tempo, eles começaram a mudar. Começaram a me fazer a seguinte pergunta. Tu poderia me ajudar a ter o resultado que tu teve? Tu poderia me ajudar? Como eu faço pra te contratar? Ah, Sabe? sabe? Pra te escutar isso aí também, né? Não, cara, Não, tu é serviu muito, como tá? exemplo, é né? muito Tanto exemplo das como pessoas. vocês Porque, dois, né? cara, na época, quando eu comecei no esporte do fisiculturismo, aqui na nossa região era bem... Hoje tá bem mais, tá uma coisa muito mais visível pela Sim, sim, internet, sim, sim. né? É, Por redes sociais. redes sociais, até porque o esporte tá numa crescente muito grande, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil já, acho que depois do futebol, eu acredito que já é o segundo maior esporte, assim, Sim. na questão de atletas profissionais com altos salários. Assim, Tem um bom retorno financeiro, os atletas? Não, infelizmente ainda não. Alguns sim, mas é uma margem muito baixa. É uma margem muito baixa. Porque assim, eu vejo que muito atleta quando começa, eles têm na cabeça isso, sabe? Tipo, eles têm um sonho, mas eles não têm a real noção do que é o fisiculturismo. Onde são muitos poucos atletas que vão se destacar para conseguir viver realmente do esporte, né? Porque é um esporte que a genética fala muito alto, né? O fator genético é muito importante. Eu fui atleta também, depois eu vou contar para vocês como foi. Comprometimento. Cara, é um esporte que tu tem que estar 24 horas, não pode ter erro. Disciplina? É disciplina tanto total. comida, né? Tanto com Não, com cara, tudo, assim, né? ó, Não só com é treino. assim, ó, é comida,
é a parte do sono, porque Sim. se tu não descansar, tu não vai conseguir claro, render no Quantas treino. horas dorme mais ou menos assim, de sai dormir? Cara, assim, hoje eu não fazem 2 anos que eu não participo mais de competições, porque eu tô numa ascensão muito grande no meu trabalho. Que bom. Hoje, hoje infelizmente, tipo, ainda durmo 3, 4 horas por noite no máximo. Ah, tá Tá louco. Tá louco? É, cara, porque pouquíssimo. hoje eu tenho mais de 500 alunos de consultoria online. Hoje eu trabalho só em casa, somente 500 online. alunos? É. E na faixa de 40 atletas pelo Brasil inteiro. Eu preparo atletas no Brasil inteiro. Então, cara, assim, o meu trabalho é bem... Mas Chato, o ideal, assim, pra uma Não, conduta assim, ó, profissional... não, assim, ó, não existe um número ideal do sono. Eu sempre digo, cada pessoa tem que se autoconhecer. Eu sou uma pessoa que se eu dormir 6 horas por dia, pra mim é o ideal. Se eu dormir mais que isso, pra mim, o dia não vai render. Sim. Tá? Mas pelo que se estuda, vê assim, uma média de 8 horas, né? É, tá de 7 a 9 Não se agora, dorme eu 8 comecei horas, uma né? pesquisa É, recente. mas horas, tipo, vai né? muito de cada pessoa, sabe? Tipo, vai muito de cada Depende pessoa. do teu dia, como é que foi também. Tu tá dormindo, como é que é o teu sono? Não, esse não dorme. Eu tenho bastante problema com Sono, insônia. eu também, né? então... É bem complicado. Mas daí é com E eu suplemento, sinto- pré-treino, essas coisas? Ou Não, cara, é que Não, assim, ó, não. é que o... Eu já tinha. Eu acho esse que até problema. muito pelo histórico dele também, Sim. sabe? Porque ele sempre foi um cara ativo, ele é ansioso, né, Gil? Muito. A gente tem que, tipo, o Gil, ele é um Sempre atleta fui que da uma noite uma também, preparação né, dele, antigamente. né? Então a gente tem que ter um cuidado bem grande, né, nessa questão, né? Porque o atleta quando tá em preparação, cara, é dieta restrita. Tá, mas tu não dormir também, tu não cresce, né, cara? Não, prejudica? não. É. Por incrível que pareça, tem muita gente que negligencia eu considero o sono, o descanso, E não queima também, não um emagrece? dos pilares principais da Claro, evolução. com certeza, com Sim, Né? certeza. exato. Porque assim, ó, cara, o dia que tu não dorme bem, o teu dia não vai Claro, bem. claro. E a privação Né? de sono, meu, Ah, e outra, preciso pelo relógio rendimento biológico, a gente já pra deveria estar academia dormindo também. agora. Mas se tu treino. dormir bem, tu Né? emagrece. Não, Não, ele, dormir eu depois vou mostrar É. um vídeo pra vocês quando eu saí da academia. Ele comeu. Não, que tu filmou. Lógico que eu filmei, velho. Vai lá no teu Instagram Não que já tá vale lá nada. postado, cara. Comeu o quê? vergonha. Quem? Ah, o Gil, ele é um atleta que agora a gente tá fazendo um trabalho de ganho, né? Ele saiu de 2 campeonatos, né? Tu participou de 2 campeonatos Novembro, ano na passado, né? sequência, é. A gente fez 2 campeonatos em novembro e agora a gente tá fazendo um trabalho de ganho. E é tá? campeonato de peso? Não. Idade, Não. é- O fisiculturismo é um esporte onde é avaliado, tem diversos critérios, porque Sim. existem várias categorias dentro do fisiculturismo, né? A categoria do Gil é o ápice, é a categoria mais pesada, que eu digo assim. É avaliado massa muscular, condicionamento físico. Então, assim, tem uma linha, né, que a categoria Condicionamento pede. físico. Condicionamento físico. E ela é dividida por peso, tá? Ou seja, peso. existem várias categorias, né, que é a bodybuilding, a Sim, dele. né, físico. Existem Sim, várias tem categorias, né? Até se um dia vocês quiserem fazer um programa, né, abordando esporte, né? Não é o de Com vocês, faquia. existem outros, Tudo né? faquia. Não, se ele vier aqui, nós vamos falar disso. Porque é bem amplo, né? Bem complexo, né? Mas eu vou explicar a categoria dele. Então, dentro disso, quanto mais massa muscular ele tiver, dentro do peso da categoria dele. Uhum. Então, no último a gente foi na 85, né, Gil? 85. 85. Saí da 90, É, né? porque o Gil, ele 15 começou um dias, trabalho comigo não faz foi muito tempo, isso. né? Mas a gente sempre teve uma amizade pra gente morar próximo aqui, né? Isso. Eu comecei a ajudar ele ano passado nas poses, né? E Eu fui procurar o Isso. Dudo para que ele me ajudasse, né? nessa questão das poses, porque na categoria existem poses compulsórias, dentro dessas poses que daí são avaliados os critérios, né? Massa muscular, densidade muscular, condicionamento físico. Então, quanto mais definido e mais músculo ele tiver dentro do peso dele, então para ele é melhor. E eu sempre percebi que o Gil ele era um atleta que ele subia não tão bem condicionado, né? Então ele sempre se preocupou com essa coisa de quero ganhar peso, e ele sempre batia na trave por não conseguir atingir um condicionamento ideal. E já no último campeonato, né, Gil, daí eu baixei ele de Isso. categoria, eu consegui tirar, foram quantos quilos do penúltimo campeonato pro último? Foram 8 quilos no palco. 8 né? quilos de palco a menos, mas em questão Tipo, de uma 3... maionese podre, assim, uma semana antes pra dar uma... Eu não posso falar que o que foi. E a gente conseguiu um resultado muito legal, né, Gil? Bah, fiquei bem. E foi o melhor, bem foi o contente. melhor campeonato Nossa. da vida dele, que ele já participou. Né? E aí ele entendeu mesmo, né, que o condicionamento era importante. Isso. E no palco, se vocês olharem as fotos, ele parecia estar até maior do que nos outros com 8 quilos a mais. Né? Então, o fisiculturismo é um esporte que
Assim, o condicionamento físico é um esporte que muita gente acha que... aliás, tem umas fotos do teu campeonato? Isto, aí... Esse Ele é aí- aquele de sunguinha rosa. Lá. É, eu quero falar da minha camisa. Rosa, deixa eu ver, tem dois de rosa aí. Pro A dele é campeonato, rosa. O pro Jô. campeonato pode usar rosa, não tem É o problema. Jô e depois o... Ali, o segundo, é isso. Então, o é- segundo... Onde é que é esse campeonato aí? Esse aí foi em Porto Alegre, lá na PUC, o campeonato da IFBB. Foi a Copa dos Campeões do Rio Grande do Sul. Tá louco, cara. Ele ficou em terceiro lugar, né, Gil? Isto. Na categoria Master, né, que é acima Eu de peguei, 40. É, o top 3. Essas poses aí é toda uma questão de Isso, encaixar sim, muito. sim. Isso, né? ó, então essa Quanto mais essa mostrar. pose que eles estão de frente, o atleta tem que mostrar uma linha, tem que ter um X. Ou seja, ombros largos Mas e, Pode comer X? e as coxas também, o vasto lateral também. Então tem que formar um X e dentro desse X, quanto mais músculo ele tiver, mais condicionado ele tiver, né, mais pontos ele vai. Então vocês podem ver que existem várias poses e cada pose são avaliados os critérios, né? Essa é a duplo bíceps de costas, né? E tem o scout, assim, quando acabou o campeonato, nisso, tu foi assim, nisso, assim, pra ti se basear, daqui a pouco Cara, pro assim, ó, próximo. Chegou a fazer uma pintada ali nessa Sim, aí? Nessa sim. aí? Todos os campeonatos, Aparece mais, todos os né? campeonatos, Precisa. os atletas usam uma tinta especial, né? É uma tinta onde o músculo fica mais visível. Sim. Né? O Michael usa pra vir no Eu programa. uso. É. Ele vem de Eu uso camisa. no sol, no final de semana. Na piscina. E pro campeonato, na última semana, o atleta faz um trabalho de... A gente faz uma desidratação, Bah. né? Onde é retirado toda a água do corpo. O atleta já não tem gordura, então é retirado a água do corpo e a pele cola no músculo. Então a tinta, depois com a tinta, assim, ó, fica vocês o podem ver cara- os A músculos pintura todos. mesmo. Enxerga Pintura- tudo. É, Quer ó, dizer que isso. se eu parar de tomar água, eu posso colar a pele no Pode. músculo? Não, mas é parado. Mas Mas antes água é vai- mesmo, mas cara. antes- Tem que comer os negócios, mas agora tem antes- que engolir sem que mas tipo, não antes passa tem- nem a comida, né? É Mas fácil. antes tem que perder uns bons palmos de graça. Como assim? Tá querendo dizer o que com isso? Levanta. Ah, ele tá forte, ele tá com tá. bastante Então, ó, roupa. Eu já vim de jaqueta pra esconder a Essa é a musculatura. pose, então, expansão de dorsal de frente. Bah. Quantos quilos tu tava ali? Quantos quilos tu tinha? Cara, assim, ó, a pesagem do campeonato é sempre um dia antes. Na pesagem ele tinha que bater 85 Isso. quilos. Depois vai. Depois, mas o atleta chega a subir de 3 até 5 quilos de um dia pro outro. Bah. Tá, e a sunga rosa, foi tu que escolheu ou era obrigado a ir com a sunga Não. rosa? Fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi. Eu pedi. Escolheu, depois ficou dando risada. Ele foi Justa, Já foi pra isso. Propósito certo, cara. Já escolheu pra isso. Não dá pra levar a sério esse cara. Deixa eu ler uns recados aqui. Lívia, meu pai lindo, perfeito. Pera aí, que a Lívia é filha de quem? Olha, essa aí Não sei, é deve ser. a minha nenê, né? Sim, mas tem dois aqui, eu sabia de quem é É, filha. eu não disse eu, de quem é eu, filho. eu não né? tenho Ah, nenhum o Dudu filho. tem vários tá. filhos Então é espalhados Agora ficou por mais aí. fácil. Douglas da, Ele não conhece ainda. Douglas da Cruz, assistindo meu cunhado Giovanni Siviero. Maurício Klein, grande Gil Siviero, um baita guerreiro do esporte. Ah, ali. Lívia de novo, Douglas, Rogério Carbonaro. Um forte abraço, não sei se vocês Oh, conhecem. grande. Ó, Enfim, hein? Era pra estar aqui. Um forte junto, abraço mas- para todos, Dudu, um grande profissional, e Giovanni, um grande atleta e pessoas maravilhosas. O Fakir tá de prova aí que se eu tivesse começado há 25 anos atrás, eu tinha essa Não, tu tava possibilidade. louco, velho, com certeza. Cara, Porque e- genética tua é muito boa, Nossa, cara. meu. E outro- Canela grossa, e mas outro- Ficou assim, né? E outro fator, cara, que me levou assim a ser treinador de fisiculturismo, no meu primeiro campeonato, eu fiz um trabalho de 2013, eu consegui competir pela minha primeira vez só em 2016. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, tá, Porque- ingressou na academia numa, vamos dizer assim, num modo tradicional. Pro cara evoluir pra, assim, ó, começar a competir, quanto tempo que é? Não é assim começar a academia, não né? tem. Tipo, não tem, é um esporte e não tem como te dar um tempo hábil pra pessoa. Como eu fui obeso, eu sempre tive dificuldade, eu sempre tinha que fazer a mais do que os meus concorrentes para mim chegar num nível parecido. Sim. Então o fator genético nunca foi a meu favor. Não, e tem a Mas tu diferença. perdia e tem- fácil pro peso? Não, 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 não. o peso, E os assim, ó, o primeiros, peso tu perde fácil. O problema Fácil, não é o peso. exato. O problema daí é a qualidade de pele. Porque o cara que já foi obeso uma vez, a pele não gruda mais também, tipo, na região do abdômen. Tem algumas coisas que... E a pessoa que foi obesa, cara, tipo assim, ó, cara, é uma luta constante, cara. É uma luta diária contra isso. Mas é mais fácil. Até alimentação, hoje, tu até imagina, hoje, cara. É, porque- do meu último campeonato foi... A minha última preparação foi em dezembro de 2020. Depois eu eu continuei um trabalho até maio de 2021 e eu tive acabei tendo várias lesões e eu já tava com o meu trabalho em ascensão, né?
E daí eu resolvi dar um tempo, até porque também era muito tempo que eu tava competindo, desde 2016, tipo, teve ano que eu cheguei a fazer 4, 5 competições dentro do mesmo ano, e isso é muito agressivo pro corpo, Sim. né? Então não é saudável, fazia tempo que eu tava, daí eu resolvi dar um tempo. E nesse tempo, cara, assim, ó, foi muito bacana, assim, tu olhar pra trás, tudo que se passou, né? E eu lembro no meu primeiro campeonato, cara, quando eu subi no palco, assim, eu só lembro de que eu olhei, assim, cara, eu vi o Rogério, assim, ó, cara, ele chorava, velho. Porque eu sei que era o sonho dele estar lá, sabe? Ele sempre, o cara é um apaixonado, o cara é um apaixonado. Com certeza. E ele nunca tinha conseguido aquilo, sabe? E eu tava lá, me caiu a ficha, eu disse, cara, tô aqui realizando um sonho dele, sabe? E, cara, a partir daquele momento eu falei, eu vou fazer isso por alguém um dia, sabe? Porque eu quero dar essa mesma emoção que eu tô sentindo agora pra alguém, sabe? E, cara, eu me considero, assim, um realizado, porque quando eu comecei a trabalhar como treinador, né, voltado ao esporte mesmo, cara, eu já consegui colocar, eu tenho hoje mais de 60 títulos, né, dentro do fisiculturismo, e eu tenho títulos em todas as categorias, então, assim, ó, eu me sinto muito realizado, porque aqui na nossa região era muito difícil, sabe? Uma vez era em todos os lugares, mas aqui a gente sempre teve longe de informação. Olha lá o Fakir treinando. Esse foi... A gente tava treinando pro meu segundo campeonato, acho que foi em 2017 isso aí. Ele tava ainda novinho, ó, cara. Sem nada. E eu já não tinha Ele cabelo. não usava barba, né? E, cara, eu consegui aqui na nossa região, eu consegui formar vários atletas, sabe? E isso é muito gratificante, sabe? Olhar pra trás, assim, e ver tudo que a gente passou lá atrás, né? Pra conseguir... chegar onde chegou, né? E ano passado eu fui eleito o terceiro melhor treinador do estado, Nossa, né? melhor que o Fakir, inclusive. É que o Rogério, na verdade, ele é um cabeçudo, né? Ele Sério, a gente sabe. Pra ele sair de dentro da caverna é difícil. Né? Apesar de eu considero ele, cara, um dos melhores profissionais que eu conheço, Todo mundo porque, fala isso, né? cara, eu já treinei eu treinei já com, assim, ó, Surreal. treinadores, assim, muito renomados, Sim, sim. né, os melhores do Brasil, e, cara, eu não conheço ninguém que tenha o conhecimento que o Rogério tem, cara. Exatamente. Paciência, tu falou, né? Tem que ter paciência, né? Nós O cara vai tivemos, ensinar. a nossa luzinha tá piscando, já queimou Só tem uma aqui, tanto pergunta piscar. pra entrar no próximo bloco. É mais difícil o obeso ficar no definido ou o magrinho ficar? Qual que é mais difícil? O magrinho define, né? Com Mais fácil, facilidade. Eu acho Não, mais fácil o magrinho fazer. Mais fácil? Mas Porque- aí tem a dificuldade de ganhar volume de massa também, né? Sim. O obeso, geralmente, por ter uma estrutura maior, já tem uma quantidade de massa magra maior. Então é quase a mesma coisa. Os dois Não, que querem. não, cara, porque assim, ó, tem seu um grau de trabalho de bem- ganho de bem massa largo. muscular, cara, É difícil. é Não, muito tem como. difícil, cara, Porque porque tu já tem estrutura pra perder, de repente acho que porque assim, ó, as pessoas Mas é que tem questão de pele, né? do mais Não, obeso. é mais né? difícil ganhar peso do que perder. Eu que já perder, falei, eu já sim, falei não, pra minha cara, mulher, muito não, mais vai difícil, perder, cara. cara, perder Porque peso. assim, ó, Quando quiser falar de ganho de massa, falem comigo. Não, Tá? eu Porque ganho- agora nós vamos para o intervalo que está piscando a luz desesperadamente aqui. Vamos a um breve intervalo, recalibrar nossas xícaras e copos, né? E já voltamos com Hora Bolas, Dudu Vassoler e Gil Siviero. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed.
viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria. Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria. Uma experiência completa. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. De volta com Hora Bolas pela Conecta Mais TV. Hoje é terça-feira, hoje é 18 de abril, é isso? Isso. Dia de Inter. Sexta, já foi, né? Parece que deu uma olhada lá. Sexta-feira, dia 21 de abril, olha só, o Bailado Gaúcho Folclore, Arte e Danças estará apresentando o espetáculo Sonhos de Palcos e Salões no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Feriado. Tá? Feriado, exato, mas a gente trabalha no feriado. E quem ainda quiser ingresso, e tem alguns ainda em Nova Prata, em torno de 30, basta levar 1 quilo de alimento ali no posto de informações turísticas, aí na Praça da Bandeira, troca o alimento por ingresso, e muita gente está pedindo para a gente fazer isso lá de Porto Alegre, né, para não ter que ir até o centro fazer isso. Então, já está quase esgotada a lotação, hein? Tem transmissão no local para assistir ou só Não no tem momento transmissão. Só, não? Nós vamos vender um DVD depois. Não, ou uma fita, legal. uma fita mais Uma moderna. fita Um cassete. cassete. É. Então é um importante evento, né? Acho que é um dos poucos grupos de folclore que se apresenta no Teatro São Pedro, e também acho que é o primeiro de Nova Prata, né? Ocupando aquele importante e histórico espaço cultural. E olha como é que a vida gira, né? O mundo é redondo por isso, né, Maicon? Sabe que no mesmo dia que o Bailado está se apresentando em Porto Alegre, os serranos estarão se apresentando em Nova Prata, sabia disso? Jantar Vê dançando. que Nossa, que intercâmbio. mundo louco, né? É. cara? Que loucura. Quem diria isso há 10 O anos que atrás? isso quer dizer, será, Gugu? Que não tem nada a ver. Nada. É. Eu tenho uma pergunta, Fabiano, aqui, ó. Ah. Pede pro Giovanni falar o que ele come pós-treino. Tá, olha lá, primeiro, mas agora tem que anunciar a Grande, promoção Fabiano. aqui, ó. Então vamos sortear Vai acabar o programa. ingressos. Ele tá louco pra comer a marmita dele aqui. 2 ingressos para o cinema, tá? Vai ser um pelo Facebook e um pelo YouTube. Quem está nos assistindo pode responder em qualquer um deles, né? Isso aí que Mas vai ser valer. sorteado no... Isso, vai. Eu vi vou- como é que Ingresso para o assistiu já cinema o Nova Prata. Super Mario Os no dois cinema. filmes. Vamos colocar aí Muito que bom, né? o Gil vai sortear também Tá um kit da Mary passando. Kay ali também. Né? Chegaram Eu esqueci a maleta, cara. Esqueceu? Super Mario Brothers, Isso aí na corrida. John Wick, Baba Yaga e A Morte do Demônio, é isso? A Ascensão. Mas morreu? Deus? Ela mora no final. Ele mora, mas é Ela só- Ascensão, Ela ele só mora mora no depois final ele do volta. filme. Só no Depois final Depois do ele filme. volta. A pergunta é a seguinte, falando em fisiculturismo, qual o nome do fisiculturista que interpretou o incrível Hulk no seriado dos anos 70? Nossa, essa aí é boa. Essa eu sei, velho. Ah, mas tu não vai participar. Eu não posso. Quem vai responder essa pergunta, então, no Facebook é um ingresso, no YouTube é outro. Qual o nome do atleta fisiculturista? Ele chegou a participar do filme do Hulk mais novo Porque também. tinha, Começa que era, com A, era né? o Hulk- Porteiro que lá. tinha o Hulk Não, com verde L. também, né? Que interpretou o incrível Hulk no seriado O pessoal dos no anos Google 70. agora. Começa com G. Começa com G. Giovanni. sabe, Gabriel. Faquir E não sabe. existia efeito especial, era tudo, os Delegação. caras eram pintados. Cara, né? deveria Cara, não, O bacana é o pintou. seguinte, né? O Hulk é- Fakir tem uma. O Fakir- Tem um quadro sim, do cara em tem, cima da tem, cama deve dele. ter. né? Mas o bacana Ele tem é o uma seguinte, cueca né? do Hulk. É Ele engraçado tem. que o melhor tecido que existe são as calças do Hulk. Pode ver que ele arrebenta tudo, mas E continua fica de calça. isso. Né? Já É repararam? a Stretch. Deve ser Stretch. stretch. Tirada, Deve né? ser E a skinny mais, né? ainda. Agora, falando em Fakira, quais são as piadas clássicas, assim, quando o cara entra na academia, tipo, quanto tu bota no reto? Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Quando tu faz rosca direta. Rosca direto. Quando aguenta na rosca. Quanto alguém- Ó, tem uma pergunta do nosso amigo. Primeiro vamos aos nossos patrocinadores, Boa. chefinho. Vamos lá. Porque afinal de contas eles pagam o nosso salário, a prestação dos nossos carros. Cabelo, maquiagem. E o homem é nome de Pamplona casal. Tintas. A sua loja completa em tintas prediais, tintas automotivas e pisos laminados. Quem mais? Gin Sushi Bar e Delivery, o mais completo buffet de sushi da região. Podia chegar uma surpresa, né? Mas aí o shoyu tem muito sódio. Unimed, Vale das Antas, o serviço de medicina preventiva. Quem mais? Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade.
E Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo de Oliveira Rosa. Aqui o pessoal chama o senhor. O Michael vai toda hora. Vou toda semana. Chegou a brilhar hoje. Toda semana. Uma Fala, o Reginaldo já ficou louco. Nosso amigo Alexandre Conterno, sempre ligado. né? Ó, o Alexandre. Eu tenho 40 A hora que mostrou o negócio aí do urologia, eu já fiz uma coisa de machinho. Vai ficar na posição aqui, ó. Uma pergunta do Alexandre Conterno aqui. Quero ficar forte e musculoso. E meio logo. Porém, sou peludo. Não, Meio logo. porém, não sei se quero aguentar tudo que vocês aguentaram de ferro lá atrás. Alguma dica especial? Me contrata. Não precisa aguentar, Vai velho. tentando. Só me contrata. O Xande, ele tem Tá, a então massa tem jeito. corporal Vai tentando, ideal, só é pô. mal distribuída. Ele é. Não, na verdade ele é baixo pro peso dele, É. entendeu? Se ele tivesse Pegar um gordinho e 1,95... rolar assim, ele fica... Ela é baixo pro peso. Ele é baixo pro peso. Se ele tivesse 1,95, ele estaria no peso ideal dele, entendeu? Ele tem 1,50. Não, mas ele tem a ver com eles. É careca, cara. Ele é parecido. É. Fora isso. É só bombar agora, né? Mas, Só levar estão falando... Mas deixa eu Quanto refazer de a ferro pergunta vocês aguentam? que eu Intervalo. Tu fez em que eu off. fiz no intervalo. Para um atleta que daqui a pouco não busque... É uma consultoria isso? Não, é pro... É um pro amigo Ah, tá, geral, é um né? amigo teu que quer saber. É um amigo Ah, que quer tá, saber. beleza. Agora da mesa, Um quer amigo meu que tá usando. Um amigo meu. O cara que não é muito fã de academia, mas ele quer quer melhorar o corpo, ganhar, sei lá, 5, 6, 7, 8 quilos. Mas ele não é fã de academia. No trabalho que tu desenvolve, esse tipo de pessoa aí, ele consegue ter uma fidelidade, frequentar, chegar no objetivo, ou o teu trabalho é mais voltado para atleta? Uma Não. coisa mais... Cara, o meu trabalho, que nem eu falei, é voltado a todo mundo que queira buscar a melhor versão de si mesmo, que queira melhorar, mudar o estilo de vida. É traçado um perfil, cada pessoa tu tem que buscar o máximo que ele... colocar algo que seja prático para ele fazer, que ele consiga encaixar aquilo, né? E assim, ó, não existe motivação maior do que a pessoa ver resultado, tá? Isso na minha opinião, né? E eu tenho, cara, N casos assim, ó, de pessoas que, cara, não suportam ir pra academia, não. Mas que prazo tu dá pro cara? Não, aí vai muito, é como eu vezes falei, não prazo. Aqui eu digo, era tipo novembro, aqui, fevereiro eu quero estar bombando, cara. De que ano? Todo mês de Ele nem novembro, ficava a mais gente bravo, procura- ele só dá risada. porque, lógico, quanto mais tu fizer, mais rápido tu vai ter resultado. Agora, eu acho mais fácil a pessoa fazer algo, vamos dizer, um exemplo, se ela conseguir fazer 2 vezes ou 3 vezes, tu fazer algo com que ela consiga se manter um tempo fazendo, tá? Lá na frente ele vai ter mais Com resultado. 2 o cara já consegue? Cara, já consegue. Se Pra quem não faz nada, né? assim, é pra quem não Começando faz pra fazer, nada, exato. mas eu tenho certeza que quando tu começar a fazer essas duas, a partir do momento que tu tomar gosto e começar a querer ver os fazer resultados, mais. você vai querer fazer mais. E tu vai perceber o bem que isso tá te fazendo. Claro. Então, assim, é muito mais fácil. E isso a pessoa torna viável, realmente muda o estilo de vida e torna algo fácil que ela consiga fazer. Porque tu pega um exemplo assim desse cara que tá falando, um cara que não faz, que não vai, que não gosta. Tu já meter lá pra ele ir todos os dias, ele até pode aguentar um tempo, mas ele vai desistir. Não vai. Ele Cara, não mas vai. eu tenho uma lei disso aí. É assim, ó, Dani, qualquer esporte que tu for fazer, cara, nem que seja academia, bicicleta, tênis, demora no mínimo 3 meses pra aprender a gostar. Tu não vai lá pra academia na primeira semana e tu vai amar puxar ferro. Contigo. Ah, depende. Eu discordo, Não. se o cara gosta... Não, mas é muito raro, Dani, é muito Meu, raro. futebol, por exemplo, o cara Mas que gosta é de que jogar é- futebol, tu não Tá. precisou esperar... Tu Tá, porque a gostar. gente nasce jogando bola, Dani. Tá, mas que seja Ah, outro Pelé, esporte, vai. entendeu? Mas eu Entendeu? acho interessante. Agora o cara vai na pessoal não academia entendeu primeira ainda semana, que segunda a desiste. academia, para quem gosta de outros esportes, a musculação é fundamental Exato, para dar é isso que eu ia sustentação. falar agora. Cara, Se a e- musculação- Não, o cara eu- pensa, eu óbvio, vou, tá que é- frio, tá quer chovendo. jogar Assim, bola, eu sim. vejo o maior erro. Pra te melhorar o condicionamento físico, tudo, cara. Sim. Porque a gente Todo sabe, atleta aqui na de nossa alto região, rendimento sai da academia, né, o que o no- pessoal mais pro esporte pratica é dele. futebol, Claro, claro. né? Bocha, E, é cara, vê tricep, as cara. pessoas com 40, 50 anos, cara, tendo várias lesões, mas não praticam musculação. Não. Mas a academia vira um vício depois, né, cara? Ah, vira um Porque, vício. cara, tu falta um dia da academia, tu já fica noiado. É que assim, mas tu não vai... Mas é que tu Tu não vai- vai- faz um é que grupo tu- por é dia, que tu né? usa as É que drogas se tu não que vai é na a musculação. academia, depende. aí como é que vai naquela e bota assim, ó, tá pago. Aí bota a Nunca, academia. nem bato os Não, isso aí, né? O elevador Não. dele todo mundo conhece, sabe? Tá pago, academia. nem hoje. dá- O elevador Ah, todo mundo cara, conhece. chato Todo isso mundo aí, né? conhece. cara? Pergunta. Nem Ó, bato, vocês viram, cara. ele tá no programa, ele fica sendo lá e fazendo Ele faz um negócio com sobrancelha.
assim, fora ó. da postura aqui, ó. Ele fica se analisando o Deixa ângulo eu melhor pegar o pra braço aparecer aqui, na ó. foto. É. Antes que nós cortamos a do Fabiano, Cortei usa, nada, não pede pro cortei Giovanni nada. falar o que ele come pós-treino. Um Ah, é? abraço a todos. Ele tá Vai lá, sempre, E quantas Começa a refeições falar. tu faz, Giovanni? ele vai tá te mandar a sempre lista cuidando pra querer pegar a minha marmita lá na, É, na malandrinho. saída do Rogério. Mas aí eu tô usando, eu termino o treino e já faço o meu pós-treino aí na academia Whey. mesmo. Lá na academia. Whey protein? o quê? Não. Não, O que é, Ovo. quanto que é em volume a comida Então- tua, assim, num dia, assim, como é que é? pergunto Deixa ele falar o pós-treino. né? o meu pós-treino são 500 gramas de macarrão integral, meio quilo de macarrão, Uhum. uma lata de atum. Meio quilo cozido, pesado depois de Isso, cozido. já cozido. Todo alimento a gente precisa pesar Tu tem que, ele e tu calcula tudo depois que de tu come, cozido. né? Sim, é tudo calculado. Né? E Uma lata de atum, né? uma lata de atum, meio 150 gramas, né, Gil? mas ela dá De isso. atum, É? tá isso. Ela dá isso. Aí meio quilo de macarrão, 4 fatias de pão integral, 50 gramas de doce de leite e 20 gramas de requeijão. De requeijão. Isso Light. não pós-treino, tá liberado? Meu doce de leite? pós-treino. E eu, tu treina uma vez por dia? Uma vez. Musculação, sim. Eu Né? tenho o cardio, né? Ele tem uma atividade aeróbica também. Acorda, faz aeróbico. Toda manhã em jejum. Pô, mas eu achei que era só proteína pra Cara, comer mas- depois. Ah, Não dá pra comer outros- doce de leite? É que o Gil, Mas como eu eu falei como agora, altos volumes ele tá de comida em todas as minhas tá em- refeições. tá banho? Ele tá Tá em inchando, ganho. tá. Isso. O que eu mais gosto, assim, o pessoal que não quer treinar musculação. Ah, não quero ficar forte que nem aqueles grandão lá. Aham. Sim, acontece. Então Pessoal não te acha preocupa que pra é ficar fácil. daquele Eu jeito. quero, É, eu quero muito. começar a treinar, mas eu É. tenho muita A coisa facilidade, mais eu difícil fico grande que muito tem rápido. é- Vai, isso aí o cara escuta, Eu tenho que né? treinar uma semana. Uma para vez, 2 meses, uma vez depois- Um mês Fica ficou muito grande. grande. É, fica né? muito forte, a criançada começa a se assustar. Quem dera, né? Queria que eu É aquela acontecesse moça isso simpática comigo. que tá com vocês aí filmando tudo, quem? Você é a minha esposa. É? Ela tem nome assim? É a Ana, Ana, prazer, Ana. tudo a bem. minha companheira, ela me ajuda a fazer as marmitas aí, montar. E Tá, tu falou de Ajuda uma a refeição cozinhar. e as outras é nesse volume? Quantas são as tudo- outras? todas com alto volume. Tipo, quantos quilos de comida dá por É, dia? difícil Assim? agora. Eu me esconder embaixo da Nem São nunca quantas pesei, refeições? mas dá uns 7 2 refeições. quilos de comida. É. Dá mais, Gil. É isso. É, dá Então mais. não faz as contas. Não, Mas a tua esposa também, ela segue essa dieta? Como é que- Não, não. Ela é do CrossFit? Não, digo, de ela fazer juntos os gosta, dois. ela né? treina em casa, a gente tem uma academia em casa, então ela é crossfiteira, 2 quilos mas não de tá comida. indo. Mas crossfiteiro e 3 aí... quilos, 2 quilos de Não, mas fisiculturista mas dá é, briga, não, cara? não, não. é aquilo. Não. Quer que eu lá, é só Gil? não Aí querer as me marmitas convencer de lá no aí, trabalho. aí ser Ah, tá. É o que é uma crossfiteiro. biela ali, que é uma biela. Isso é uma transmissão de uma máquina, de uma Caterpillar. Isso aí era um pratinho, ó. Um pratinho, Meu uma Deus. um balde. Chega na bacia. Isso aí, Aí é lá no Zilli. tem um 6. Aí é na academia, na casa dele. Lá na casa. Ali é a academia dele mesmo. Meu Aí Deus. na Body in Shape, lá no- Barbaridade. Isso é os onde? amigos, Ah, em tá. igrejinha. Opa. Olha as veias. Era rapaz. inverno aí, né? Essa aí é foto. Não. Essa foto dele gostou antes, É, né? é. Pedi pra passar de novo. Olha, Cara, nem bom, parece você ali na foto, cara. Ah, Pois não. É, cara, que assim, ó, Ah, secou, é muito meu. diferente Pô, um parece atleta. americano, cara. Um atleta no palco, quando tu Olha faz só, esse velho. processo de desidratação, principalmente o rosto, né? Imagina, sai toda a... Parece o Até- Walter Wright. Olha só. Ó, assim, Que tudo. É verdade. Hã? né? Esse foi o campeonato antes. Ó. É, né, nesse outro campeonato. Saudade nossa, das fotos nossas assim do colégio. Nossa, isso aí, nós, Ó, nos isso anos foi 90 nós tava assim, né, Lucas? Batendo foto, 15 né? dias. Né? Sabe que nos anos 2010 eu tava Isso é assim também, março. careca. Né? Cara, O Gustavo, sabe que tem uma briga da academia do pessoal da musculação e do CrossFit, né? Ele falou que ali... Mas não sei, eu É achei só que... ela não tentar convencer ele a fazer CrossFit que tá tudo Isso. certo, eles não brigam. Ah, é, a harmonia É, do casal isso aí. depende Uhum. disso? Não, certo, tudo bem. Vou falar umas amenidades aqui. Tu é colecionador, né? Tu tem várias coleções, é verdade? É, eu sou um amante De quem? de Tu é amante? Como é que é? Hã? Um amante de ferro Ah. velho. Ah, certo. Diz que tu faz carro antigo também, como é que é? Tenho alguma coisa, tenho caminhões, né? Sou apaixonado por caminhões. Uma caminhão miniatura, né? Não é? Não, Não, de verdade não, mesmo. não, caminho Quando- colecionar ruim é arrumar prático, entendeu? Arrumar Sim, um, pra estacionar. É, ele já viu, Não, ele não. já viu. arrumar um armário para isso Ele que é meio coleciona difícil. carros antigos, caminhões e Bah, coisas aquele da- Chrysler eu acho lindo. Ah, aquele carro é, lá, né? sempre achei top Sempre demais, continua, né? sempre, Do Dr. sempre. César Guerck, né? É, parecido. Nossa, olha só esse mano. Olha um mavericão. Esse- Ah, Esse aí tu nunca me levou na volta, Gil. Não, mas Tem uma lavagem boa em ver ali que os caras lavam o carro. tá precisando. né?
Olha Sempre fui, gostei de mecânica. Aí minha família, eu perdi minha mãe ano passado. É? Eu estava em preparo para um campeonato e aí eu desisti do preparo Vai ficar com ela. acompanhar ela nos últimos tempos, estava ajudando. Infelizmente é uma boa opção. É a pena. A Cassiana Roncato Bozan falou, grande colega da academia, dedicação total. Aqui já temos sorteado. Eu ia falar agora também. Ganhadores. E Anuncia os o ganhadores. Keiko mandou um abraço também para Tem aos várias guris. mensagens. São inspiração a muitos na academia, inclusive eu. O Hulk é o Lou Ferrigno. Daí, né? É o Edemar Dalprau Queco, né? Keiko também acertou. Lou Ferrigno. E Cristine Bissani também acertou, né? Lou Ferrigno. Deixa eu ler os recados aqui, ó. A Aracice Vieira, parabéns, Araceli. Gil. Araceli. Minha prima. Parabéns, Gil, por toda a dedicação e foco. que legal. Luana Grande, admiração eu tenho por quem ama esse A esporte. Luana. Acompanha a tua jornada, Dudu, já te disse que sou sua fã, né? Gil, você é incrível, além de ser um grande atleta e é uma pessoa super Por humana. que o Mike vai baixando o tom da voz antes, enquanto ele vai falando? Esse aí é o Mantém, Jack né? 3D. Eu tenho poesia, muita Tá passando poesia. defeito. O Jack 3D dá um pau É o Quimera aqui. Kimberly Tá- Vide, dupla incrível, orgulho de vocês. A Luana falando de novo que o pós-treino é muito pesado. E deu... A Simone Cassol, marmita do Gia é um balde de comida. Eu levo uma semana para comer. Parabéns, meninos. Ricardo Simone- Ledur Gotardo, Gil, um barista classe. O melhor café que já tomei. Nossa, isso. olha aí. Sou apreciador de bons cafés. Até Tenho isso. Até isso. Eu esqueci de o mandar cara a foto. Tava aí, por isso que eu não dorme, cara. Vamos deixando ele à vontade. Vamos deixando ele à vontade. Ô, Dani, por isso que o cara não dorme, né, Cortei velho? o café. O cara toma 50 café por dia. Aí treina às 9 mais da o noite, pré-treino. termina o treino às 11 e vai dormir. Isso. Depois de um pratado de comida. Não dá, né, tio? É impossível Tu dormir, né? toma um Ah. pré-treino, alguma coisa? Ou não? Cara, Natural? Não? É um amigo, Assim, um amigo quer saber. Um amigo O- quer Ah, eu saber. tomo pra jogar Não, bola. é que assim, eu sempre digo, o pré-treino é bom, mas vai muito do perfil de cada pessoa. Eu, pra ele, não indico, né? Ele já tem dificuldade pra dormir, ele treina à noite. É, treino é ruim né? daí, né? Então é complicado. Mas pra aquela pessoa que tem a rotina, tipo, corrida no dia a Fim dia, de sabe? cansado. O pré-treino ajuda. E hoje existem várias opções no mercado, pré-treinos que não tem cafeína, né? Justamente pra quem treina à noite, né? Então é bom, é uma boa ajuda. Cara, e o esporte? Eu vi no comentário, agora não me lembro o nome dele, o cara moreno americano, que foi 7 vezes. O Coleman, Ronnie Coleman, ele oito ficou vezes. todo. Rony, né? Ele teve o ônus. Teve várias cirurgias, né? Que o cara moía, assim. Daí tu vê os depoimentos dos caras que competiam com ele na época, ele era fora da curva. Fora, tipo assim, Sim, sim, o cara... Além da genética do cara ser espetacular, ele. Tem moía. várias fotos dele, quando ele começou a carreira, dele natural, na época ele nem fazia ainda uso de hormônios, o cara já era O cara, diferenciado. o cara tinha músculo que nem existia no corpo humano. Sim, né? Sim, ele que E- criou. Ele criou. E até tem um documentário na Netflix, acho que É, eu vi Coleman, isso aí, The isso King, aí, né? isso aí. É, o tamanho da criança. E perguntaram pra ele, o cara fez uma pergunta pra ele, ele agachava com, eu não lembro agora exato, mas era 400 e alguma coisa, 400 quilos no agachamento livre. E perguntaram pra ele se, porque ele ficou um tempo de cadeira de rodas, fez várias cirurgias Sim. na coluna, né? Hoje ele anda Ele de tava meio andador, corcunda, né? né? Ele anda de andador. E perguntaram pra ele se ele se arrependia, né, de ter treinado com todo aquele peso e tal. E ele, no agachamento livre, ele fez 2 séries com 460 e 480 quilos. Ele disse que a única coisa que ele se arrependeu foi de não ter feito a 3ª série que ele disse que ele conseguia. Não, e uma referência hoje, assim, um cara que levou isso pro mundo, tu acha que foi o Schwarzenegger mesmo? Cara, na minha opinião, acho que sim, sim. cara. Porque, assim, ó, o Arnold, ele marcou época, tá? E até hoje. ainda hoje, né? Ainda hoje. Porque, assim, ó, a imagem dele representa muito porque ele é um cara muito inteligente, né? Além dele ter sido tem a marca dele também. Além né? dele ter sido um Tem a atleta marca. fora da curva, cara, ele é um cara muito inteligente. Ele foi governador, governador, cara. Ele foi, sabe? Governador Ele é um da cara fora da curva, né? Sim. Então, E ainda ele era de outro país e teve espaço nos Estados Unidos, que era mais Ele é austríaco, né? Austríaco. Assim, tem um livro que a biografia dele até eu tenho, assim, nossa, é muito legal a história dele. Na época ele estava na Áustria, ainda, né, que ele é austríaco, ele estava no quartel e ele fugia do quartel para ir numa competição, né, e ele tinha 18 anos, eu acho, 17, 18 anos, na Alemanha, né, e ele foi campeão, eu não lembro agora, acho que era Mr. Não, Mr. era Universo, Olímpia. não, Universo, era Universo. Mr. Universo, Foi 7, 8 anos. é, Mr. Universo. ele foi 7 vezes Mr. Olímpia.
E ele fugia do quartel, né, pra ir nesse campeonato. Então, ou seja, ele nem treinava direito, porque no quartel ele disse que fazia as coisas escondido. Ele não podia comer tudo que ele tinha que comer, daí ele pegava a comida dos amigos dele, né, o pessoal que tava no quartel ali. Não, eu tenho uma dúvida, porque olha aqui, acontece. o Schwarzenegger, tipo, 50 anos atrás, né? Quanto tempo que era que ele treinava? Acho que isso, né? Anos 70, início dos anos 70. Ele foi 60, até, 70. foi dos anos 60, final dos anos 60. Aí o cara era perfeito. Até início dos anos 80. O cara era final dos anos perfeito, 70. musculação, os músculos, tudo perfeito. Os equipamentos daquela época e hoje, tipo, tu acha que hoje tá melhor ou não quer dizer isso? Não, tem equipamentos que hoje na questão de equipamentos, hoje, cara, mudou muito, assim, mudou muito. Até eu vou seguir da São Paulo, que eu mas tenho tipo, trabalho tu olhava lá. o Schwarzenegger e dizia, meu, o cara não tem o que melhorar. Não, mas é que assim, o esporte naquela época era Posicionamento. diferente, né? Era diferente. Se tu pegar o Arnold naquela época, com o corpo dele naquela época, hoje ele nem se enquadraria, tipo, é um corpo diferente. Tanto que eles, no fisiculturismo, eles fizeram uma categoria que é Classic Physique, né? Que hoje é a categoria que está mais em ascensão no esporte, né? Não é a mesma categoria que na época era o Arnold, que na época era bodybuilder, que como se fosse hoje, vou dar um exemplo para vocês, que é a categoria do Coleman. Então, se vocês verem o perfil do corpo do Coleman, final dos anos 90, anos 2000, início dos anos 2000, pro Arnold, nos anos 70, é um corpo totalmente diferente. Nem se enquadraria mais nessa categoria, entende? Então, eles fizeram uma categoria, criaram uma categoria anos atrás, que é a Classic Physique, que é uma categoria onde remete... relembra os shapes daquela época, né? Dos anos 70. Que, na opinião de muitos, né, foram Tipo uma anos... exposição de carro antigo. Isso, é mais ou menos isso. Na opinião de muitos, até hoje, amantes do esporte, era a época de ouro do fisiculturismo, claro. né? Final dos anos 70, até anos 90. Eu gosto mais dos anos 90, assim, né? Início dos anos 90 até final dos anos 90. É que daí entraram esses aparelhos novos aí e começaram a trabalhar mas com não é nem a questão de aparelhos. Assim, ó, a estrutura dos corpos também mudaram, entende? Tipo, evolução até. A evolução do esporte. O padrão das categorias mudou, né? Então, e o conhecimento, né, de treinamento, conhecimento de de treinamento. Coisa que na mais época coisa do Schwarzenegger não se tinha. O suplemento eram do Schwarzenegger, testes, né? na época que não era famoso, era leite. Ele tinha que tomar muito, na época até litro de tinha. leite. Era a maior, eles até a tomavam. maior fonte de proteína dele era leite. Tomava leite e comia vaca ali. Mas é que na Áustria tem vaca por tudo. Não, mas o Coleman, falando em academia... Falando em Schwarzenegger, lá. Não é. Essa é minha daí. Essa aí quando eu fui vice-campeão sul-brasileiro. Tô te dando uma moral. Que ano foi isso aí, Dudu? 2018, é esse que eu tava falando numa desidratação. Tá louco, né? Cara, pra essa preparação, eu fiquei 2 dias sem comer e sem tomar água pra mim conseguir bater peso, porque a minha categoria era 80 quilos. A minha categoria... Aí foi uma atleta nossa, no Arnold Classic, que é um dos maiores eventos no Brasil do fisiculturismo. Aqui também é um treino de poses com alguns atletas meus. Esse menino é lá de Nova Araçá, esse menino aqui de Nova Bassano. Aí é num campeonato, backstage de um campeonato. Aqui é o Mr. Olímpia, uma atleta que eu preparei, ela foi campeã no Mr. Olímpia. Aí é em Curitiba, uma menina de Curitiba que eu preparo. Essa aqui é uma categoria normal, né? Esse campeonato foi muito importante pra mim, que foi o Mr. Santos, lá em São Paulo. Tipo, essa categoria é mais feminina, né? Não tão músculo. É mais feminina, só tem mulher. Né? E tem, que nem tem nos esportes aí, que o pessoal se acha mulher, daí compete com as mulheres, ou... Agora que tá o negócio do vôlei, da natação... Agora tá difícil, né? Todas juntos? Tô me sentindo mulher. E daí vai pra categoria. Aí são vários campeonatos. Ano passado que eu levei olha a diferença de uma mulher e outra ali, né? Categoria é a mesma coisa. Aí foi é que tem uma categoria que é mais natural, né? Ali foi um dos meus primeiros campeonatos que eu sou árbitro. Sou árbitro também. Sou árbitro da NPC, que é a federação aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui árbitro em 2020 e 2021. Isso aí também foi muito importante para mim, me deu uma uma experiência muito grande no esporte, né, na questão de conhecimento. Bagagem. Porque eu arbitrei do lado do Tamer, que ele é o árbitro do Mr. Olímpia lá dos Estados Unidos, né? Ele é um dos melhores árbitros do mundo. Michel Tamer, aquele? Não, nada a ver. Ali. Aí foi isso aí foi em 2015. Lá no Rio de Janeiro, no Arnold Classic, lá no Rio de Janeiro, em 2015. Esse é um dos troféus que eu ganhei ano passado, de terceiro melhor treinador do estado. Que bala. Que massa, meu.
Meu, tem como chegar no história. shape desse aí natural? Assim, ó. Não tem, né? Assim, ó, Calma. tem categorias femininas, eu já Porque isso é polêmico, né? Os eu caras já- acham que até suplementação Não, é... assim, ó, é- eu já preparei vários atletas, todas campeãs naturais, já várias meninas. E esse ano eu tive a experiência, a primeira vez que eu preparei um menino natural lá em São Paulo, lá de São Paulo. Lógico, é uma categoria fitness, que é a main physique. Não exige tanto volume muscular, mas, cara, é muito difícil fazer uma preparação natural, sem uso de hormônio. Porque na fase final, a dieta é muito restrita, né? Só para vocês terem uma ideia, um atleta chega a ter um déficit calórico de 2.000 calorias diárias. De 1.500 a 2.000. Então, ou seja, tipo, é muito fácil de perder massa muscular. Então é um trabalho Que é o muito... primeiro que perde, né? É um trabalho muito minucioso, né? Tem que ser acompanhado, assim, ó, às vezes em fase de finalização, o atleta chega a me mandar fotos 2 vezes no dia e a dieta deles pode mudar de acordo com isso, né? E eu fiz esse trabalho, primeira vez com homem, natural lá em São Paulo, e o menino no campeonato tinha 30 atletas, ele ficou em 6º lugar. Cara, foi um trabalho muito legal, assim, ó, foi um dos trabalhos que eu... Ficou de... Assim, eu curti demais, porque foi um desafio para mim, né? Preparar um homem, né, sem uso de hormônios, e não foi por opção dele, tá? É porque ele não tinha condição mesmo, né? A gente fez um trabalho em cima disso, né? Ele era um menino, assim, mais humilde, né? Não tinha tanto recurso, né? Porque, assim, ó, o nosso esporte também hoje, infelizmente, além do fator genético, o fator investimento também é alto. Ô, Gil, outra coisa, por que tu escolheu a musculação, cara? Cara, que ser feio e frango. E frango não dá, né? Feio, frango aí é complicado. Ó, pai, e deu certo, ó. Deu certo, ó. Enxerga pouco, agora de óculos tá vendo melhor, né? Tá assim. Mas então, a minha primeira ideia foi mudar o meu corpo também, pela obesidade. Shape. Né? Mas eu comecei, para ter uma ideia, eu comecei a treinar em 95 com o Fakir, lá em Vera. E aí, por conta daquela vida louca que eu tinha, era adolescente. Roqueiro? Tocava, mas era das drogas e tal. Fui internado. Não, cara, a história do Gil é muito toda boa. essa história. Aí eu larguei. Depois, com a banda, que eu fiquei obeso. Aí voltei, medicamento, aí comecei a beber. Hoje você não bebe nada, não tem mais de 10 anos. Cara, e assim, que ó, eu o Gil não é bebo um nada. dos atletas. Como eu preparei vários atletas e acompanhei vários. Cara, eu não conheço um atleta tão regrado quanto ele. A cara. cabeça tem que ser muito Disciplina, forte. Assim, ó, não, disciplina. E, cara, ele pode estar. Vamos dizer, hoje ele está numa fase que o off-season é uma fase onde o atleta, de certa forma, relaxa, né? Porque ele tem um aporte de calorias muito grande. Então, se ele se der o luxo de comer alguma. Não vai atrapalhar tanto, entende? Cara, o Gil não, a gente às vezes vai viajar junto, cara, ele tá sempre com as marmitas, sempre... Cara, assim, ó, eu admiro, porque eu conheço poucos atletas que têm a determinação desse cara aqui. E pelo histórico dele, por tudo que ele passou, cara, assim, ó... Mas Gil, o foda, casal né? de amigo te convida, Olha meu, lá. vamos no rodízio lá da La Parola, tu eu faz vou, como? eu Tu vai? Ele vai, mas leva Eu as vou, marmitas. levo a Ana, janta fora, bebe com as amigas, eu vou junto, mas eu tenho minhas marmitas. Tu não come a... Não como. Onde eu tô, eu puxo, eu boto em cima da mesa, Eu ia em te restaurantes, onde for, e eu tô Justamente isso com é a a minha questão alimentação aí pesada, certinha. do atleta que para de treinar. E tu tem que Um amigo teu também, né? uma nível assim, o desaceleração, mestre porque o metabolismo me ajudando. tá milhão, né? Se o cara parar parado, ele Não, vira cara, eu sempre digo, é que nem tu tá andando com uma Ferrari a 300 por hora e desligar a chave. Sabe? Tipo, porque Aí hoje é loucura. o corpo de um atleta é uma máquina. É uma máquina de alta potência. Tipo, é uma Fórmula 1. Né? Eu sempre digo, o fisiculturismo é a Fórmula 1 da musculação. Então, muito que se estuda na parte de treinamento, na parte de alimentação, na parte hormonal, cara, muito estudo é testado e feito em cima do fisiculturismo. Né? Então... Mas, tipo, pra parar, tu tem que ter todo um processo pra ir... Não, tem, sim. Desacelerando. Assim, ó, na verdade, assim, ó, parar, cara, a maioria dos... Se vocês pegarem também atletas da época, vamos pegar, a gente tá falando do Arnold.
Cara, o Arnold até hoje, ele treina, ele tem... Até Sim, ele a época fala... de governador ele tem uma parada, ele Outro ficou dia meio... tinha- Não, outro não, dia mas- tinha não, uma mas ele valeta treinava. na rua dele, Até ele ele- tava aí lá com o piche lá e o Breno. Até ele tapando falou o que ele buraco. usa testosterona até hoje, né? Como, Claro. como reposição, Certo. não que nem na época. Se pegar o Coleman, com todos os problemas dele, o cara de andando de andador, o cara tá ainda treinando, meu. E vai na mesma academia. Na mesma academia, E na treina Metroflex. todos os dias. Ele tem academia na casa dele, né? Ele tem, pra dias que ele... Mas ele gosta mesmo de ir lá na Metroflex, lá onde ele Que é treinava. um cara que deu chance pra ele quando que ele deu não tinha chance pra dinheiro. ele quando não tinha dinheiro, né? Na verdade, a chance dele, o cara deixou ele treinar de graça, né? E na época ele disse, ele chegou, no documentário ele fala que ele chegou de pensar em abandonar o esporte porque ele nunca ganhava. Ele sempre ficava atrás de caras bem menores que ele ficava brabo, né? E ele chegou a cogitar de abandonar o esporte e ele falou na época, eu só não vou abandonar porque eu ganho a mensalidade de graça na academia. Não, e a academia é mega jogada, né, cara? Tu não, olha claro. assim... É pá, bem old school. Tem um academia. recado aqui do Ezequiel Plisca, orgulho dessa dupla. Referência no nosso esporte aqui na região. Sexta-feira vai ter treino no Rogério com toda essa galera. Bah, verdade, Ó, eu obrigado. já vou deixar um convite aqui, quem quiser chegar sexta-feira na Academia Vigor, né, vai ter vários atletas, que na outra semana, no dia 30, final de semana, vai ter um campeonato lá em Porto Alegre, campeonato de estreantes da IFBB, e eu vou levar alguns atletas, e alguns atletas vão estar presentes nesse treino aqui na Academia do Rogério. Legal. Sexta-feira, a partir das 2h30, quem quiser chegar lá para trocar uma ideia, acompanhar os treinos também. Tá, e bom, essa questão do patrocínio, como é que quem patrocina vocês aí, cara? Por conta? Não tem? Como é que funciona isso aí, Gil? É por conta. Eu tenho Não, alguns ensina, patrocínios, tem. mas é aquilo que eu tava... Despesa, toda essa despesa Não, é aquilo, de viagem. é aquilo que eu tava falando. Tipo, Tudo- tem muito tudo do atleta bolso. que vislumbra isso, sabe? Essa questão É. de patrocínio. Cara, tipo, é um esporte muito caro. Então eu sempre digo assim, ó. Primeiro, né? Eu fui... Quando eu comecei, foi numa fase ruim. Eu falei que a nossa empresa tinha quebrado e tal. Não tinha muitas condições financeiras na época. Foi uma fase bem difícil da minha vida, né? Graças a Deus eu dei a volta por cima, né? E o esporte me ajudou. Mas, cara, no meu primeiro campeonato, assim, nossa, foi assim, ó... Eu pensei em desistir várias vezes. Porque além de eu estar numa situação financeira ruim, na época eu tinha passado uma separação. E nesse mesmo período, meu pai, ele teve um infarto, ele ficou 60 dias na UTI, em Passo Fundo. Puxando uma E coisa, eu né? na preparação... Mas quando vem, vem tudo. Não, puxando, veio né, tudo. Assim, cara? até hoje, quando eu nem sei como é que eu fiz aquela preparação, sabe? E foi o meu primeiro campeonato, eu não tinha experiência. Eu não tinha ninguém do meu lado, assim, pra me dar um auxílio na questão... Porque eu trabalho muito isso com os meus atletas, sabe? Tipo... eu já competi 13 vezes, né? Eu tenho uma experiência muito boa, né, dentro do esporte, né, graças a Deus, como atleta, e isso me deu assim uma visão totalmente diferente para ter um cuidado com os atletas que eu preparo, né? E porque assim, para eles é novidade, muito, principalmente quando eles são estreantes, né? Eles não sabem o que é um backstage, cara, no dia, o que comer e tal, porque o atleta ele fica ansioso, né, por não saber o que ele... Né? Então, assim, ó, a presença do treinador é muito tem a importante, pressão, né? cara. Tem a pressão em cima. Tem, do tem cara. pressão e o decorrer de um campeonato é muito importante também, porque assim, ó, no dia, se tu errar a hora de jogar o sal, né? Porque assim, ó, o jogo do fisiculturismo é carboidrato, água e sódio, né? Isso tu faz a mágica do corpo. Né? Então, se tu jogar um desses três componentes na hora errada, tu acaba estragando um trabalho de meses, sabe? Então é muita É responsabilidade. tão imediato assim lá na Cara, finaleira? sim. Assim, eu, graças a Deus, cara, assim, ó, pra finalização eu tenho um olhar clínico muito bom e apurado, né? Nunca errei finalização de atleta nenhum. Mas, assim, ó, tu vê vários atletas que um dia antes, ou até mesmo na manhã do campeonato, estão com o corpo e na hora do palco já totalmente diferente. Que é naquele momento que ele deveria estar pronto. Porque assim, ó, o andar de um campeonato é muito importante, porque no dia não tem como tu dar um horário certo. Porque se tiver muito atleta, vai demorar mais. Se tiver pouco, o campeonato vai andar mais rápido. Então, o treinador que tem esse time é muito importante. Então, essa minha visão eu tenho na época que eu fui atleta. Então, Não, know-how tu tem, né? Para vocês terem uma noção, das 13 vezes que eu competi, nenhuma vez eu fiz finalização igual. Nenhuma, sabe? Eu errei várias vezes em mim, né? Para mim poder hoje não errar em Acertar ninguém. nos outros, entende? certo? Bah. Sim, Então, Aprendeu com os erros. aprendi com os erros, né? E é importante, né? Então, eu procuro sempre dar
essa confiança pros meus atletas, né? No dia do campeonato, o Bom Gil sabe, né? Eu muito acompanho. importante, nossa. Eu sempre peço para todos ficarem juntos no Faz mesmo uma hotel. diferença Né? Porque assim, ó, incrível. tu tem que olhar o corpo deles assim, ó, de hora em hora. Eu vou sempre, né? Vou lá, olho, Meu, vejo. o cara não come escondido e tal, né? Cara, não, assim, ó, se comer. Não, assim, ó, porque perde. um atleta É ruim pra sabe, é ruim Claro. pra ele, É. né? E assim, não tem como esconder da gente, né? Porque, cara, se um atleta, numa preparação, me mandar a foto, tipo, que nem eu falei, tem épocas que é 2 vezes no dia. Cara, se tu comer errado, eu vou ver, eu vou saber. Não tem Ô, como. Gil, como é que tu conheceu? É mais fácil ele falar o que errou, né? Que daí a gente consegue, tem várias manobras pra tentar reverter o erro, né? Do que. Eu conheci ele por começar a frequentar os campeonatos, né? Eu ia ver, Ah, tu ia assistir? eu ia assistir. Bem antes de eu me tornar um O Michael atleta. tá louco pra... Michael, é pode fazer curioso, parte. né, cara? Michael quer entrar Ele quer nesse ser amigo mundo. de vocês, na verdade, É. o Michael. Ele tá louco. E aí eu- Vamos tirar ele do Ele vai, crossfit. ele vai perguntar o Cara, tio. crossfit, Cara, Crossfit e o Paddle, amigo para com meu isso aí, quer cara. saber também. Crossfit, você jogou E bola. aí a gente começa a enxergar Fez as contato ali, pessoas, então. ouvindo. Pelo Tinder. É. Via ele como treinador, né? A gente fez amizade aqui no Rogério, né? Que eu também sempre frequentei a academia aqui. O Gil também começou a vir. Aí depois treinar aí. comecei a me cruzar com ele no backstage, eu como atleta e ele como treinador. Tipo, nós nunca tinha conversado na vida, ele parou, veio me cumprimentar. Gente boa mesmo. Ah, que ele era de Vera, né? Eu conheci ele, né? Que ele era de Veranópolis. É que se eu não Nova Prata com Vera, vai achar que é briga, né? É. Sempre tinha esse... Antigamente. E aí eu comecei a prestar atenção na forma que ele agia com os atletas deles, que eu nunca vi outro treinador ter essa dedicação, principalmente ali no dia. Ele corre, vai ver um, desce, vai ver o outro, não para um segundo. E pro atleta que tá lá Você assistido desse jeito aí, depletado, então, E né? porque, com a assim, ó, mente no cansada. dia- suporte no dia. Porque assim, ó, no dia o atleta, ansioso, cara, ele não é. sabe. Que, tipo, É muito aí, ruim. um exemplo, ele tá lá perdido, tá sozinho. Isso. Ele olha pro lado, um cara tá comendo alguma coisa diferente, daí ele Isso. já, bah, será que Aí eu tem tenho que que comer comer. também? Aí ele vê o outro Psicológico. ou ele vê um outro fazendo, e ele, bah, será que eu tenho Mas que dá pra fazer também? sacanear os outros assim, né? Fazer. Tu pega, come o teu negócio que é certo, escondido, e depois tu pega lá uma barra de Joga lá Nutella e pro- fica comendo assim os caras. Não, mas lá. comer a barra no dia comer a barra de Nutella é sério. Mas sei lá, pega um troço. Uma gemada, assim. Diz, ó, É muito importante. É um Então, ainda oferece. Cara, acompanhamento aí do é cara. legal porque é um esporte, cara. Muita gente acha. Antigamente tinha isso, né? Ah, o cara que é bombado. Que não... Cara, o fisiculturismo é um esporte. Cara, é muito estudo. Mas cara. é tá muito louco, estudo. cara. Tu Cara, tem que ter sabe o um, que tá falando, tu tem né, que ter meu? um conhecimento muito Cara, amplo. tá louco. Musculação, nutrição, fisiologia do corpo humano, Exato. parte hormonal, medicina também, sabe? Porque É anatomia, né? Tem que saber os músculos. Mas só uma pergunta, a nutrição e o treino é 50-50 Não. ou o que que pesa é mais? 100-100. Resolvido. Não tem, no é 100-100. fisiculturismo Como é tudo que Como é que se faz a... Como é que é? Não tem- na minha opinião, o pilar mais importante na evolução de um físico é o treinamento, na minha opinião, tá? Porque eu vejo como eu preparo atletas no Brasil inteiro, né? De forma online. Até teve atletas que eu só conheci no dia do campeonato. Até teve um menino lá no Amazonas, eu preparei um menino lá no Amazonas, eu fui para lá no dia, na semana, conheci ele lá. E ele foi campeão, assim, a gente fez um trabalho bem bacana. Até teve um outro campeonato que ele veio competir aqui no Rio Grande do Sul. E tem atletas, um exemplo da minha cidade ou daqui da região, que são atletas que além de eu fazer a preparação, eles treinam comigo. E a evolução é muito mais rápida. É visível, sabe? Porque assim, o treinamento, tu consegue exigir do atleta, tu consegue tirar o a mais Sim, tu tem dele, né? Então, e tu tem aquele feeling de, tipo, porque assim, ó, o fisiculturismo, o nome já diz, é esculpir um corpo, né? Então o corpo é uma estátua. E tu, dentro do treinamento, tu consegue, né? Vamos dizer, eu quero melhorar tal parte do corpo. Então, Sim. tu vai ter exercícios que tu vai conseguir melhorar. Não, e Gil e a Duda, parte do corpo qualquer que- pessoa consegue, né? Se tiver disciplina, Sim. consegue. A Né? história do Gil aí? Não pode Não. ficar no físico do outro, físico do um. Tá? Não, assim, eu sempre digo, é um esporte que Se tu se dedicar, tu vai... tu consegue, assim, a genética vai separar um campeão, genética e investimento separam um campeão, tá? Mas competir, qualquer pessoa consegue e ter um físico competitivo. Eu vou falar, eu como atleta,
pelo meu fator genético, eu não tenho condição de ser um atleta de ponta. Mas pela minha determinação, eu consegui várias conquistas legais. Eu fui vice-campeão sul-brasileiro, né? Fui vice-campeão da Copa do Rio Grande do Sul. Fiquei em 3º lugar já no Campeonato Gaúcho. Eu fiquei em 4º lugar no campeonato em São Paulo, que era um campeonato internacional, que na época dava passaporte para competir fora do país, então era um campeonato bem importante, né? E a minha categoria era uma categoria difícil, né? Então, é um esporte que esse fator pode te levar longe. Mas eu sempre chegava em determinado ponto que eu esbarrava no fator genético, né? Então, eu nunca fui campeão. Álcool, por exemplo... Precisa parar de beber? Precisa parar de beber? A questão do álcool, pra mim, nunca foi, porque eu nunca fui viciado. Não, nunca tipo fui uma assim, pessoa não, de... 1, 2 vezes por semana estraga Não tem como. Um amigo amigo meu tá quer bom. saber. Depois que quiser consultoria, A gente tem programa das 4 horas, né? Eles têm Instagram, eles têm Facebook, tudo. A gente tá louco pra comer a marmita dele aqui, cara. Faz 15 minutos que ele tá aqui. Passou dá uma 13 fome. minutos. Quando bater a hora, eu ali, ó. puxo a marmita uma A aqui. massa esfriando ali, ó. Eu como Pessoal- sempre fria. É? Fria, né? Tira a marmita. Pessoal, e muito toca. obrigado a todos vocês, obrigado aos nossos convidados Dudu Vassoler e Gil Siviero, que abrilhantaram o Hora Bolas dessa terça-feira, né? Mas tinha programa pra mais 2 horas tá, ainda. mas olha, Já acabou? Chega, só tu fez pergunta. pois é, cara. Não deixou Falou. ninguém. Fez suas consultorias. Mas que anotou tudo aí, né? Né, os gordos não estão preocupados com essas coisas, não. Ah, eu tô só pelo meu X depois. É isso aí, Boca nós dos vamos litros. não. Na próxima terça-feira voltaremos com mais um grande convidado. Quem é ele? Quem é ela? Não lembro? Nem eu, tá bom. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram do Hora Bolas. Parabéns ao Edelmar, o Queco da Alprá, e a Cristine Queco. Bissani, que ganharam os ingressos, né, para o Movie Art Cinema, né? É só chegar lá na portaria, Cinema. dá o nome e já entra, né? Tá valendo, E também vamos agradecer a todos os nossos patrocinadores, o nosso chefe, a visita da Ana, esposa do Gil Siviero, né? E na próxima terça-feira, então, teremos as soberanas da Expo Bassano. Então tá, Expo Bassano, que é em maio, né? Quem Então, Nova aqui- Bassano? É? Ah, não é tipo Femaçã que enganou? Vai. Tá bom. Até a próxima terça-feira. Nos vemos. Tchau. Beijo.